E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Você não vai acreditar no que está circulando nos bastidores do futebol mundial. A FIFA, a maior autoridade do esporte, parece estar finalmente fazendo justiça em uma questão que muitos fãs brasileiros vinham cobrando há anos. Algo que mexe diretamente com a história do Palmeiras. Um clube que carrega uma trajetória de conquistas e, infelizmente, algumas injustiças reconhecidas apenas agora. Rumores indicam que a entidade máxima do futebol decidiu atualizar oficialmente a lista de campeões mundiais de clubes, incluindo não apenas as conquistas recentes, mas revisitando títulos históricos que, até então, eram tratados de forma controversa. A especulação é de que o Palmeiras, um clube que conquistou títulos internacionais emblemáticos e que sempre teve reconhecimento nacional, estava sendo subestimado em nível mundial. E essa atualização surge como uma reparação simbólica, mas também histórica. As informações que vazaram sugerem reuniões intensas e debates longos dentro da FIFA, com documentos antigos sendo analisados e debates acalorados sobre quais torneios realmente mereciam ter status de mundial. Essa movimentação interna da FIFA, segundo fontes próximas, está sendo vista como um passo monumental para corrigir distorções históricas, algo que não mexia apenas com estatísticas, mas com o prestígio e a memória dos clubes que construíram o futebol mundial com dedicação, talento e conquistas muitas vezes ignoradas em escala global. O Palmeiras, portanto, se coloca no centro de uma narrativa de reparação, algo que vai muito além do futebol brasileiro e entra diretamente na história do esporte mundial, dando aos torcedores uma sensação de reconhecimento que parecia há muito tempo negada. O impacto dessa possível atualização não se limita apenas à torcida palmeirense, mas reverbera por toda a história do futebol. Imagina só, décadas de discussão sobre quais torneios internacionais deveriam ser considerados de fato campeonatos mundiais, partidas históricas e títulos conquistados em campos distantes, muitas vezes esquecidos ou minimizados, agora ganham uma nova luz. O que parecia apenas uma formalidade burocrática se transforma em um ato de justiça histórica. E é nesse contexto que o Palmeiras, com sua trajetória marcada por glórias e injustiças, aparece como protagonista. Fontes especulam que a FIFA estudou cuidadosamente cada detalhe das edições antigas do torneio, desde confrontos que aconteceram nos anos de maior turbulência política até partidas que tiveram enorme repercussão, mas que por algum motivo não receberam o reconhecimento que mereciam. Esse processo de revisão, segundo insiders do futebol, envolveu não apenas estatísticos e historiadores, mas também ex-jogadores e dirigentes que viveram essas experiências e que puderam contribuir para a narrativa oficial. A repercussão dessa decisão, ainda que não completamente formalizada, é gigantesca. Trata-se de uma reescrita da história do futebol, onde títulos que pareciam esquecidos podem agora ser oficialmente reconhecidos, e o Palmeiras, enfim, é colocado no lugar que muitos consideram justo, como protagonista de uma narrativa que mistura talento, conquista e o merecido reconhecimento internacional. Toda essa movimentação gera debates calorosos entre torcedores, comentaristas e especialistas, que tentam interpretar cada detalhe, cada decisão da FIFA,
e especular como essa atualização poderá influenciar a forma como o futebol mundial vê clubes históricos do Brasil e do mundo. O mais intrigante nessa história é como o timing dessa atualização surge em um momento em que a discussão sobre reconhecimento de títulos internacionais está mais acirrada do que nunca. Não é apenas sobre o passado. É sobre como o futebol moderno interpreta e valida conquistas antigas. O Palmeiras, que sempre teve uma torcida apaixonada e engajada, parece estar prestes a receber algo que vai além do simbólico. O reconhecimento oficial da FIFA poderia transformar o clube em uma referência ainda mais consolidada no cenário internacional, elevando seu prestígio para níveis que muitos acreditavam serem inalcançáveis. Fontes sugerem que a decisão interna ainda não foi anunciada oficialmente, mas documentos preliminares já circulam em bastidores e conferências privadas, deixando jornalistas e insiders animados com a possibilidade de uma oficialização em breve. Essa especulação também levanta outra questão. Se o Palmeiras finalmente for reconhecido, será que outros clubes também terão revisões históricas de suas conquistas, mudando completamente a forma como o futebol internacional encara a história? A tensão é real, a expectativa cresce a cada dia e os torcedores do Verdão se sentem protagonistas de um momento que vai entrar para ti na história, não apenas por suas conquistas dentro de campo, mas pelo impacto que uma decisão histórica da FIFA pode ter no prestígio global do clube e na percepção internacional do futebol brasileiro. O debate sobre justiça histórica no futebol nunca esteve tão acalorado. Para muitos analistas, a atualização da lista de campeões mundiais pela FIFA representa mais do que um ajuste estatístico. É um ato de reparação que corrige décadas de interpretações controversas. No caso do Palmeiras, a especulação indica que títulos conquistados em torneios que não receberam a chancela oficial na época podem agora ser reconhecidos, dando ao clube o status que sempre foi considerado merecido por sua torcida e por especialistas do esporte. Há rumores de que as reuniões internas da FIFA foram intensas e demoradas, com divergências fortes sobre quais critérios deveriam ser usados para legitimar cada conquista. Alguns defendem que apenas títulos recentes ou aqueles disputados contra clubes de determinados continentes deveriam ser considerados, enquanto outros argumentam que qualquer competição internacional organizada oficialmente pela FIFA merece reconhecimento. Nesse contexto, o Palmeiras surge como protagonista de uma narrativa de redenção. Um clube que construiu sua história com talento, garra e vitórias memoráveis, mas que por questões burocráticas ou políticas viu seu prestígio internacional ser subestimado. Essa especulação não só gera entusiasmo entre torcedores, mas também provoca discussões em fóruns esportivos, redes sociais e programas de debate, onde especialistas tentam decifrar o que essa atualização significaria para o futebol global e para a memória histórica de clubes tradicionais. Além da dimensão histórica, há um componente emocional envolvido nessa possível atualização. Para a torcida palmeirense, o reconhecimento oficial da FIFA significaria uma reparação simbólica, mas carregada de significado afetivo. Muitos torcedores relatam que se sentem injustiçados há décadas, vendo conquistas memoráveis sendo minimizadas ou até mesmo ignoradas em comparações internacionais. Fontes especulam que essa sensação de reconhecimento vai muito além do simples ato de adicionar um título à lista oficial. É sobre validar histórias de jogadores, ídolos e equipes que se dedicaram intensamente em campo, muitas vezes sem receber o crédito merecido.
O clima nos bastidores do Palmeiras, segundo insiders, é de expectativa e euforia. Enquanto analistas do futebol debatem quais títulos poderiam ser oficialmente reconhecidos e como isso afetaria a percepção internacional do clube. A especulação também envolve comparações com outros gigantes do futebol mundial, levantando questionamentos sobre a coerência histórica da lista atual de campeões mundiais. O fato de a FIFA estar revisitando essa narrativa abre portas para uma discussão mais ampla sobre justiça, reconhecimento e memória esportiva, colocando o Palmeiras como símbolo de um movimento que busca corrigir distorções históricas e valorizar conquistas muitas vezes subestimadas. A pressão sobre a FIFA para atualizar a lista de campeões mundiais também tem um componente político e midiático. A entidade está sendo observada não apenas por jornalistas e especialistas, mas por torcedores de todo o mundo que acompanham cada rumor e cada vazamento de informação com atenção quase obsessiva. No caso do Palmeiras, a especulação sugere que houve forte mobilização interna, com representantes do clube e ex-jogadores históricos pressionando por uma revisão que reconheça oficialmente títulos que até então eram tratados de forma controversa. Alguns rumores indicam que reuniões privadas com diretores e conselheiros da FIFA podem ter sido decisivas para a decisão, com argumentos baseados em documentos históricos, estatísticas detalhadas e relatos de especialistas. A expectativa agora é sobre como a FIFA vai comunicar essa atualização, se será em um ato formal, em uma cerimônia ou apenas em um comunicado oficial. Enquanto isso, torcedores, comentaristas e insiders alimentam a especulação, criando uma narrativa envolvente de justiça histórica que coloca o Palmeiras no centro de um debate que transcende o futebol brasileiro e ganha relevância global, mostrando que a história, quando revisitada com atenção, pode finalmente reconhecer o que é justo. Rumores sobre a repercussão internacional dessa atualização também começam a surgir. Fontes indicam que outros clubes tradicionais de diferentes continentes podem passar por revisões similares, mas o Palmeiras é apontado como o caso mais emblemático e simbólico, representando não apenas uma questão de estatísticas, mas de reconhecimento de mérito esportivo e histórico. A especulação sugere que, ao reconhecer oficialmente os títulos do Palmeiras, a FIFA estaria enviando uma mensagem poderosa, que o passado não pode ser ignorado e que conquistas legítimas merecem ser valorizadas independentemente de disputas políticas, comerciais ou midiáticas que possam ter influenciado decisões anteriores. Essa narrativa alimenta debates acalorados em redes sociais, programas esportivos e comunidades de torcedores, onde cada detalhe é analisado com atenção. E cada rumor é transformado em teoria sobre como essa atualização pode afetar a memória do futebol mundial. O Palmeiras, assim, surge não apenas como protagonista de uma possível correção histórica, mas como símbolo de uma mudança de perspectiva global. Um clube que representa a ideia de que justiça e reconhecimento, mesmo que tardios, podem finalmente ser alcançados. E que a história do futebol merece ser escrita com atenção, respeito e justiça. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O que está acontecendo nos bastidores da FIFA parece ter o potencial de mudar completamente a narrativa do futebol internacional. E o Palmeiras, mais uma vez, está no centro desse turbilhão.
As especulações indicam que a decisão sobre a atualização da lista de campeões mundiais não é apenas uma questão de registrar um título a mais ou menos, mas sim de corrigir uma série de injustiças históricas que se arrastam há décadas. Fontes próximas ao clube afirmam que ex-jogadores e ídolos que marcaram época foram consultados e seus testemunhos podem ter pesado na decisão final, algo que sugere um cuidado extremo por parte da entidade máxima do futebol. O impacto dessa mudança, se confirmada, seria monumental. Não se trataria apenas de colocar o Palmeiras oficialmente entre os campeões mundiais, mas também de validar toda a trajetória de conquistas internacionais do clube, reconhecendo o esforço, o talento e a determinação que o Verdão demonstrou em torneios históricos. Em paralelo, essa especulação gera uma tensão enorme entre torcedores de outros clubes, que se dividem entre aceitar a revisão histórica como justa ou questionar a legitimidade de decisões retroativas, criando um clima de debate intenso, repleto de teorias, interpretações e até confrontos apaixonados em redes sociais e programas esportivos. O Palmeiras, nesse contexto, se coloca como protagonista de uma narrativa global que mistura justiça histórica, reconhecimento esportivo e emoção pura de uma torcida que há muito tempo esperava por esse momento, algo que poderia redefinir a forma como o mundo vê o futebol brasileiro e a relevância de seus clubes em âmbito internacional. Ainda há muitas perguntas sem resposta, e é exatamente isso que alimenta os rumores. Especialistas em história do futebol e jornalistas de renome especulam sobre quais critérios a FIFA estaria usando para validar os campeonatos antigos. Alguns argumentam que apenas torneios oficiais organizados diretamente pela entidade deveriam ser considerados, enquanto outros defendem que qualquer competição internacional com relevância histórica, mesmo que anterior à formalização do Mundial de Clubes moderno, deve ser reconhecida. No caso do Palmeiras, tudo indica que uma combinação desses critérios estaria sendo aplicada, resultando em uma potencial inclusão que corrigiria injustiças que perduram há décadas. A especulação sugere que documentos históricos, atas de reuniões antigas, registros de partidas e até testemunhos de atletas que participaram de competições internacionais estão sendo analisados para garantir que cada decisão seja justa e fundamentada. Essa perspectiva também cria uma narrativa fascinante. O Palmeiras como símbolo de resiliência e reconhecimento. Um clube que, mesmo enfrentando dificuldades, teve sua história validada e reconhecida em nível global. Para a nossa torcida, essa especulação é mais do que estatística. É um resgate da memória, da emoção e do orgulho de ser parte de um clube que, finalmente, parece ter o devido reconhecimento internacional. O clima entre torcedores e especialistas está extremamente eletrizado e os rumores sobre a atualização da FIFA são tratados como uma antecipação de um momento histórico. No caso do Palmeiras, a expectativa é gigantesca, porque estamos falando de uma correção histórica que afeta diretamente a percepção internacional do clube. Fontes indicam que reuniões internas da FIFA foram mais longas e intensas do que se imaginava, envolvendo debates acalorados sobre a validade de títulos antigos, critérios de reconhecimento e até comparações com clubes europeus que sempre foram tratados com prioridade histórica. Essa especulação sugere que o Palmeiras, finalmente, pode ser reconhecido como campeão mundial em um contexto formal e oficial. Algo que mudaria para sempre a forma como a história do futebol brasileiro é contada.
A narrativa que se forma nos bastidores mistura emoção, justiça e estratégia, pois, além de corrigir erros históricos, essa atualização também serve como um sinal de que a FIFA está atenta às críticas globais e à necessidade de reavaliar a história do futebol de forma justa, transparente e fundamentada. Esse clima de expectativa e tensão transforma cada rumor em um evento em si, fazendo com que torcedores, jornalistas e especialistas acompanhem cada vazamento de informação como se fosse uma final de campeonato, refletindo a importância histórica do que pode estar prestes a acontecer. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!